Agora, agora acabou essa aula para vocês hoje, tá? Agora, vocês têm a chance de fazer perguntas, tirar dúvidas. A gente vai responder todas as suas perguntas. Vocês podem até perguntar, ou se por aí, podem até compartilhar com a gente o que que vocês acharam dessa aula, o que que acharam do desafio. Agora, se vocês querem, podem levantar a mão, abrir o microfone, que a gente vai ouvir vocês, ou pelo chat também, aqui também podem interagir com a gente. Fiquem à vontade, tá? De falar o que que foi difícil, o que que foi fácil demais, o que que vocês acham que tem que ajustar, o que que tem que mudar na aula ou na forma de abordagem que a gente tem, que a gente está mega disponível para abrir aí para vocês. Fiquem à vontade, tá? Eh, Podem perguntar. Fiquem à vontade. Sim? Pode abrir seu microfone, Thaís. A Mari levantou a mão. Pode, Maria. Pode abrir seu microfone aí. Gente, para concluir, assim, a linguagem de vocês, a forma de explicar é muito prática, fácil de entender. Parabéns, tá? Realmente vale muito a pena estar aqui, estar com esse tempo. Acredito que as meninas também, porque às vezes a gente escuta, mas tá, e aí, como é que se aplica? E por que que isso está assim? Que é muito falado no conteúdo, por que que as coisas acontecem, mas vocês trouxeram isso de uma forma, assim, muito clara, tá? O nosso comportamento, o que que ele gera, resultado e como que a gente muda. Parabéns, estou extremamente satisfeita. E Ah, outra coisa que eu obrigado, viu? eu queria entender ali, tá, nessa parte ali que vocês explicaram de às vezes a gente cria obstáculos, situações, né, para ter esse prazer. E eu vou dar um exemplo meu. Eu sou danada com questões de horários, tá? Mas eu não sinto esse prazer depois, eu tô sempre em cima da hora ali depois. Na verdade, eu fico depois é muito mal. Como eu comentei contigo, quando eu não consigo, eu não. Às vezes eu tô sempre em cima do laço, às vezes até dá um tempo, mas eu fico pensando, pá, era para ter chegado antes, era para ter me programado com mais tempo antes, ter tido um tempinho mais calmo. E aquilo ali me consome, cara. Essas atitudes minhas me consomem com às vezes chega a ficar o dia inteiro com aquilo ali remoendo, já passou tudo e remoendo, eu não consigo sentir prazer, mas também a grande maioria das vezes eu não consigo, continuo repetindo aquilo ali, esse mesmo comportamento. Isso. É Então importante. Ai, perdão. eu vou tentar te explicar, justamente a importância, Mari, de monitorar o que que você fez na semana passada, o que que você fez, o dia anterior. Por quê? Porque se a gente não monitora como você trata a sua melhor funcionária, Hum, ela vai empacar e vai chegar a última hora, você vai fazer, entende? Então, analisa certinho onde você está gastando sua energia. Às vezes, pode ser que você não está cansada fisicamente, mas você está cansada emocionalmente, como a gente falou. Às vezes, a gente fica ouvindo muita coisa que a gente não tem que ouvir, entende? Ou se a gente fica se cobrando demais também. Ou se a gente fica esperando perfeição absoluta, tá? Então, por isso que a gente falou para a gente monitorar como que foi ontem, como foi a semana passada e como que está sendo hoje que eu tenho que executar e tenho que ser perfeita no meu trabalho, ou no meu relacionamento, ou na minha criação do meu filho, ou aquele compromisso que eu tenho, porque o corpo vai te dando sinais na semana passada, durante essa semana, e são sinais que a gente às vezes vai ignorando, tá? Dor de cabeça, dor de coluna, o pé, cansaço. No meio da noite a gente acorda, não consegue dormir mais. Esses são sinais de que nossa melhor funcionária está querendo empacar, está querendo empacar, entende? uhum, Então, quando a gente percebe esses sinais, a gente já tem que começar a desacelerar, porque você vai precisar dessa melhor funcionária na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa ou no serviço certo, entende? Então, a ideia de monitorar é justamente captar como que está sendo, para quê? Para que na hora que você precisar dela, ela vai estar entendi. aí. Entende? Sim. Uhum. Analisa, os sinais que seu corpo te dá. Analisa os sinais que seu emocional está te dando, justamente para não empacar na hora, ou para não deixar aí bem justinho, pertinho da hora para solucionar. Sim? Essa é a ideia. Thaís, pode adicionar também. Vou É. aproveitar, vou ir aqui, vou te deixar aí. A sensação de controle é a que dá prazer, não é que você tem prazer em atrasar, Mari, entenda, é a sensação de ter controle sobre algo.
Porque, no geral, essas coisas acontecem quando a gente está trabalhando por obrigação, quando a gente está trabalhando em algo por obrigação. Por isso que eu trouxe, né, em algumas vezes, quem segue o conteúdo deve lembrar que eu falei que não diga, eu trabalho para ajudar o meu marido, eu trabalho porque eu ainda não tenho XYZ coisas. Trabalho para contribuir. E a gente às vezes tem que lembrar isso. Porque quando a gente trabalha por escolha para contribuir na vida de alguém, a gente pode escolher o tempo em que a gente faz isso e o jeito como a gente faz isso. Quando a gente trabalha por obrigação, porque a gente é obrigado a fazer isso até para ter valor, né? Porque houve um tempo em que as filhas eram muito ensinadas de que se elas não estudassem e trabalhassem, elas não teriam valor. Elas iriam ter que se submeter a um marido que talvez nem desse dinheiro para elas. Eu fui uma dessas filhas que ouvi isso. E eu acredito que, assim como eu, várias escutaram. Foi a tendência, né, dos anos 80 e 90 de Foi. estuda, Verdade, estuda para você super. ter alguém na vida, para homem nenhum ficar maltratando você. E os pais falavam, os próprios homens, né, os pais falavam isso para as meninas. Não, filha minha não vai ser capaz de marido, vai ter o dinheiro dela, vai, enfim. Então, a gente, às vezes, a obrigação vem daí, entendeu? Não vem nem de por que você não gosta do seu trabalho, é porque você está se obrigando a trabalhar, porque como que não tivesse outra alternativa na sua vida. Entendi. Então, aí o que acontece? Aí a gente procrastina. Qual é o gostoso? Eu tenho controle, tá vendo? Eu faço na hora que eu quiser. Só que aí o que acontece? É o impulso te direciona para isso. Você vê que você poderia fazer antes, se você quisesse, mas o impulso vai te direcionando para fazer depois. Aí, na hora que você faz depois e dá errado, aí vem todo o ciclo, né? A culpa, vem aquela questão. Aí, na culpa faz você agir desorganizadamente, aí você nunca sai desse loop. Isso para tudo, sabe, Thaís? É uma coisa assim que essa questão para mim pega muito a questão de horário, de estar sempre ali. É pegação de pé aqui, tipo, hora de reunião, horário de sabe, eu tô sempre naquela. Não, ó, Sofia, eu tenho a minha filha, Sofia, vamos, hoje eu não quero, eu não quero me atrasar, mas olha. E aí, infelizmente, a gente atrasa onde? Justo onde a gente não queria ter atrasado, que é o quê? O que é da nossa vida, você percebe? O que é obrigação, a gente não atrasa. A obrigação que os outros impuseram pra gente, que a gente assimilou no nosso íntimo, que aquilo é obrigação, a gente não atrasa, a gente entrega. Agora, onde que a gente vai exercer o nosso poder de atrasar? Lá na nossa vida pessoal, onde a gente não queria ter atrasado, né? Então, o que a gente precisa fazer? Olhar para esse senso de obrigação e corrigir ele. Não, peraí, eu sou a dona do meu negócio, corrijo isso, eu posso determinar o que eu tenho que corrigir a minha motivação e o jeito de fazer as coisas. E aí, o que é legal? Fazer o que o Nestor falou, monitoramento, você vai monitorar. Então, monitora a sua semana inteira. Eu usava aplicativo para isso. Vê aqueles aplicativos do ciclo menstrual? Geralmente, eles têm campo para você colocar as suas emoções, para você registrar, né? Tem a carinha lá das emoções, você registra a emoção e tem até um campo de observação. Você pode colocar ali nesse campo de observação aonde foi que aconteceu e depois do quê. Sempre o que aconteceu antes. Que conversa que eu tive? Bem isso que o Nestor falou. Eu fiz isso, eu fiz esse segmento durante uns 6 meses. E aí eu consegui encontrar o que é que me dava raiva. Me dava raiva, eu me sentia obrigada a fazer uma determinada atividade. E aí, no final, acabava descontando essa frustração em atividades que eu sim queria. Porque eu não estava me priorizando, né? Mas eu precisei ver isso no aplicativo para poder aceitar. Porque às vezes a gente não aceita, que a gente não se prioriza. Tempo, né, Thaís? A gente também tem que saber que tem esse tempo, né, Thaís? A gente está quanto tempo fazendo errado, então é agora a hora de treinando para fazer certo. É aprendizado, é isso mesmo. Consegui entender, muito obrigada. Por nada. Mais alguém, pessoal? Tem perguntas? Aqui, pessoal, já está dando a hora da reunião, hein? Que legal. Pode falar, Sabrina. Eu queria compartilhar que a atividade que para mim foi mais um insight foi do cronômetro. Porque eu já tinha um sistema para mim, eu tinha minha agenda, tudo muito lindo. Só que essa estratégia de controlar verdadeiramente quanto que leva uma atividade foi muito boa, porque
para mim, no meu caso, eu sou muito, muito executora, mas eu tenho problema para começar, porque com minha mente eu sou muito ágil, mas meu corpo nem sempre me responde como eu quero. Então, eu tenho que fazer um planejamento muito bem pensado para que esse corpo me responda. Também eu aprendi em que momentos do dia eu tenho mais energia para ali marcar as tarefas que são mais tediosas, que eu não gosto de fazer. Isso eu achei muito importante. Mas o cronômetro me deu uma clareza para fazer alguns ajustes na ordem das tarefas, que às vezes eu terminava até que cumprindo, mas não terminava assim muito gostoso de viver aquilo. Então, agora eu sei que tem tarefas que eu tenho procrastinado que não levam tanto tempo assim. E eu não sei por que eu não tinha percebido isso. Eu vi, por exemplo, tarefas de 10 minutinhos, gente, só 10 minutinhos. E aí eu comprovei que só com 10 minutinhos não tem muito esforço para fazer. Só que eu ficava aquela coisa mais birrenta de dizer não quero fazer, que coisa chata, fazia já nos 46 do segundo tempo, sabe? E ainda com raiva. Fazia porque eu sabia que tinha que fazer, porque era o certo, porque era bom para mim. Mas não muito convencida. E também a outra coisa que acontecia era que, às vezes, eu procrastinava essa tarefa. E, claro, quando a gente procrastina, depois o dia é péssimo, né? Porque a gente começa a se culpar, você fica sem energia para fazer outras coisas, e aí termina o dia com a pessoa péssima. Aí nem você esqueceu tudo que você conquistou até esse momento, alguma coisa boa que você tenha, só porque você não cumpriu aquela tarefa que você procrastinou. E aí, com o cronômetro, eu me di conta, eu percebi que era muito pouco tempo, não era aquele grande esforço físico que eu estava evitando. Então, para mim, essa tarefa foi a melhor de todas, na minha experiência, foi a melhor de todas, porque com as outras eu não tive tanto, foi até que fácil. Só que essa foi muito, para mim, me deu muita clareza, assim, obrigado por essa tarefa em particular. Ah, que legal, Sabrina. Obrigado, Obrigada por Sabrina. compartilhar. Que legal, muito obrigado. Pode abrir, Milene. Obrigado, Sabrina. Oi, boa tarde Boa tarde. a todas. Bom, primeiro quero agradecer também as meninas, né? Foi muito legal entrar no desafio. Está sendo um aprendizado muito grande sobre mim mesma, né? Coisa que a gente às vezes não parar para pensar e entender a gente, né? E eu acho que eu sou igualzinha a Mari, igualzinha, assim, absolutamente tudo. Eu me atraso pelo menos 15 minutos, 10 a 15 minutos. Em tudo. Assim, eu posso me programar, não, meia hora antes. Eu tô aqui, tô adiantado meia hora antes, beleza? Chego 15 minutos depois. Assim, é fato. E esse negócio do cronômetro foi muito legal também, concordo com a Sabrina, porque eu vi quantas tarefas às vezes eu subestimava o tempo, né? Ah, não, eu faço em 10 minutos. E eu demorava 20 para fazer. E enquanto as tarefas eu achava, vou demorar uma vida inteira, vou colocar meia hora aqui e eu fazia em 10 minutos. Então foi bom para mim ver realmente o que eu gostava de fazer, eu gastava menos tempo, né? E vice-versa. E o meu problema, acho que maior, que eu estou percebendo, né? Além dessa questão do atraso, né? Que a Mari comentou, é também a questão da constância, né? De começar a fazer uma coisa e continuar naquilo, que às vezes é legal de fazer, mas aí eu tenho dificuldade de permanecer fazendo. Então, por exemplo, que nem vocês passaram do cronômetro. Aí eu achei super bacana, fiz. Aquele dia parece que foi super produtivo, fiz um monte de coisa, deu tempo de fazer tudo. No dia seguinte, eu não fiz o cronômetro. Coloquei a minha listinha, como eu faço todo dia, e não coloquei o cronômetro. Pronto, parece que travou o meu dia. E aí ali parece que não fluía e eu fiquei com a sensação no final do dia de que eu não tinha feito nada.
Então, acho que a minha maior questão está sendo a constância de tudo, assim, absolutamente tudo. Eu vejo alguma coisa legal, acho legal fazer, começo a fazer, vejo o resultado daquilo, aí parece que dali uma semana travou, não estou fazendo mais, não consigo fazer mais, e para voltar esse hábito, para mim, é muito difícil. E na questão do empreendedorismo, eu acho que eu não consigo me levar a sério ainda, sabe? Às vezes eu ainda tenho vergonha de falar assim, eu sou fotógrafa, por exemplo. Qual é a sua profissão? Aí eu fico meio tipo, eu me sinto como se eu estivesse sabotando as pessoas, assim, gente, eu falo que eu sou fotógrafa, mas eu não sei o que eu tô fazendo direito, sabe? Eu sinto isso o tempo inteiro. Então, essas são as duas questões que eu acho que o desafio tá me ajudando a enxergar coisas que eu não percebia. Obrigada, Milene, por contar como você se sente. Que bom que você está aqui com a gente, hein? Que você percebeu já algumas coisas muito importantes, né? O primeiro passo é a gente tomar consciência, né, do que a gente precisa. Eu acredito que o desafio segue na semana que vem e você vai ainda tirar mais insights, porque se eu falar mais, aí não precisa ter fazer o desafio na semana que vem. Então, na semana que vem, a gente Dá vontade de entregar tudo, dá mais. na semana que vem, a gente tem programado tarefas para estimular em vocês a disciplina, que é a disciplina que traz a constância para a gente, né? O que é que faz a gente querer começar? É a motivação. É a motivação. Por isso que a gente tem que corrigir, né? Corrigir essa questão. Peraí, isso que está me deixando me sentir motivada é urgência? É porque tem prazo, entendeu? É a urgência que me motiva, vamos corrigir isso. Vamos começar a se motivar pela escolha, né? Eu escolho fazer isso, eu enxergo um ganho nisso, então eu vou me motivar pela escolha. Então, você viu que as tarefas dessa semana tiveram muito essa característica de ajudar vocês a fazer escolha, né? A colocar ali tudo que era para ser feito, e aí vocês começaram a fazer a escolha do que vocês iriam fazer do dia, o que se encaixava no propósito maior, enfim. Então, nessa semana a gente trabalhou motivação. Na próxima semana a gente vai trabalhar disciplina, que é quando falha a motivação, que salva a gente a disciplina. Então, a gente vai entender como experimentar a disciplina e como começar a gostar dela, a ver a função dela ali na nossa vida, né? Para que a gente consiga ser mais constante. A síndrome da impostora, ela é neutralizada quando a gente consegue aplicar a disciplina com a gente mesmo, sabe? Eu entendo o que você fala. A gente, para se ver como especialista em algo, a gente tem que ter a referência, né? Se a gente não fez muitos trabalhos com aquilo, quando a gente está começando, a gente não se acha ainda o especialista naquilo. Mas aí existem tarefas que você pode fazer com disciplina, com constância, sobre o seu negócio, que aí vai te ajudar bastante a entender que sim, tudo bem. Mesmo quando você não tem um cliente ali na sua frente, você ainda é especialista daquilo. Você não tem por que se sentir impostora. Então, uma solução, né, que eu posso te apresentar agora é presta atenção no desafio da semana que vem e tenta direcionar os seus esforços, então, no trabalho, para que você consiga sentir isso, de que, olha só, consigo me ver como fotógrafa, mesmo que eu não esteja com o cliente ali na minha frente, mas eu sei o que compreende o trabalho, eu tenho capacidade técnica para isso, e eu quero atrair mais clientes porque eu sei o valor que eu vou gerar para eles. Certo? Sim. Combinado aí, Milene? O que é a síndrome da impostora? É quando eu me acho uma impostora. Eu acho que eu estou dizendo aqui para Um vocês que eu sou fraude. mentora, eu sou uma fraude. Eu sou uma Sou uma fraude. Estou fraude. aqui tentando ensinar vocês e aí chega aqui na minha E casa eu, todo mundo na minha saber. vida, não E faço aí, de nada. repente, essa é uma verdade que só eu conheço. Eu vejo, eu estou aqui falando para vocês sobre procrastinação e na minha vida eu ainda procrastino, eu posso me sentir uma impostora. A gente quem é da saúde mental, do desenvolvimento emocional, muitas vezes luta com isso. Por quê? Porque a gente não deixa de ser imperfeito, né? Então, por mais que a gente conheça os mecanismos, a gente tem ferramentas, mas a gente às vezes ainda tem que lidar contra os nossos sabotadores. Então, de repente, eu tô falando aqui sobre procrastinação. Tem coisas que eu comento para vocês que eu já venci, tem desafios que eu já venci, e tem desafios que eu ainda estou vencendo. Então, isso não me torna uma impostora, isso me torna ainda mais
especialista nesse assunto, porque se eu não me deixei de me movimentar, se eu ainda estou vencendo esse desafio, isso me torna ainda mais atualizada e mais capacitada para passar isso para vocês. Mas imagina, poderia acontecer comigo. Tipo, né? Não, Nestor, não vou participar dessa aula com você, não, porque ainda não está 100%. Não tá tão bonito assim como eu queria. 100% Entende? não dá. Não, gente, nunca vai estar 100%. Até agora nunca transformei a vida de ninguém, então eu não tenho autorização, não tenho validez. Por mais que eu tenha um certificado, por mais que eu estudei, por mais que eu me formei, ainda o pessoal não está super falando do meu negócio, não está super assim do jeito que eu queria. Então, o que acontece, Milene? A gente comete o pior pecado quando a gente se compara com alguém que está lá em cima. Entende? Aí dá um problema quando a gente quer iniciar ganhando, entende? E às vezes a gente não inicia ganhando, né? Então, qual é o conselho que a gente vai te dar também para essa semana? Vamos baixar essa régua, que essa régua de medir está alta. E o desafio de amanhã, Milene, vai ser para você. Fica atenta, vai ser para você, tá? Com respeito a essa dor, tá? Se mais alguma de vocês está sentindo a mesma dor que a Milene, também vai direcionar para vocês, porque, de verdade, a gente é muito boa, seja no trabalho que a gente faz, como mãe, como esposa, temos qualidades, mas a gente, às vezes, destaca o defeito, sim? Quem não conhece o trabalho da Milene, eu indico, coloca seu Instagram aqui, Milene, para o pessoal ver. Ela faz uns trabalhos bonito, lindo, lindo de ver, tá? É realmente profissional. Mas viu o que ela está falando agora? Ela acha que ainda não está no nível que ela queria, sim? Então, às vezes, nossa régua está muito alta, gente. Muito alta. A gente se compara com alguém que está bem grandão lá em cima, que já tem, às vezes, 40, 50 anos de experiência. Sim? Então, a gente vai fazer uma comparação diferente. Mas vamos deixar isso para amanhã? Vamos deixar isso para amanhã, que amanhã vai ser bem legal. Vamos fazer uma comparação, mas vai ser comparação diferente, Zé. Não vai ser com outra pessoa lá. Tá certo? Sim? Gente, eu tenho que sair, mas eu vou deixar a Thaís. Vocês vão Aí a gente já continuar. vai saindo também, porque eu também tenho que sair. Ah, tá. É. Então, se preparem para domingo que vem, que vai ser uma reunião bem similar assim como essa, sim? Estão se abraçadas todas. Gente, vamos um abraço coletivo aí, né? Isso! A gente vai compartilhar depois a gravação. Hoje à noite eu vou compartilhar a gravação da aula de hoje, tá? E se preparem que essa semana vem exercício um pouco mais forte, Zé, tá? Essa semana foi leve ainda. Essa semana que vem, agora, a partir de amanhã, vai ser um pouco mais forte. Tá certo? Beijo para vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.